Rapaz, isso já deu treta, viu? É opinião polêmica, de fato, mas não é vazia. Argumento tem. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, quiser dar o dislike também, não tem problema nenhum. Estamos rumo aos 9 milhões de inscritos. Olha só, teve um dia no de placa, salvo engano, eu falo em tanto canto que eu não sei mais nem onde foi, mas a gente tava falando de atacantes no futebol brasileiro e em algum momento rolou uma discussão Gabigol, Diego Costa. E aí, o que acontece? Num primeiro momento, é natural que você fala, putz, o Costa é muito melhor. O cara jogou no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, o cara foi bem durante pelo menos 4 temporadas no futebol europeu. Uma dessas temporadas foi espetacular, 2013 e 2014. Mas no auge, e o auge do Diego Costa foi durante esse momento, o do Gabigol é qual? É agora? 2019? É 19-20? Enfim, a gente pode até discutir isso aqui. Quem você escolheria para decidir um campeonato para você? Esse era o ponto. E aí eu defendi Gabigol. Aqui dá a impressão até que o Polêmicas Vazias, putz, você cravou a parada logo no começo, não tá invertendo os papéis, então a gente pode fazer um roteiro diferente, de trás para frente ou de frente para trás. Agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, a gente decreta Gabigol e vai explicar por quê. E aí quem fica puto no vídeo já sai logo, né? Tipo assim, esse doido, o cara é um doente, como é que pode? Calma. Quer explicação? Ou quer tentar entender do porquê Gabigol e não Diego Costa? Fica aqui, venha comigo, dando uma de João Kleber, né? Segura aí, porque é o seguinte, Gabigol e Diego Costa. O Gabigol tem 364 jogos na carreira, isso contando só clube, tá? 186 gols. O Diego Costa, que é 8 anos mais velho, tem 489 jogos na carreira, contando só clubes, e os mesmos 186 gols. Isso em termos de média vai dar para o Diego Costa 0,38. Para o Gabigol, essa média vai ser 0,51. Então assim, o Gabigol é um cara mais novo, bem mais novo, né? São 8 anos a menos. Tem menos jogos, né? Mais de 100 jogos a menos, bem mais de 100 jogos a menos. E a mesma quantidade de gols. Se for para a seleção, a história do Gabigol está começando agora, né? Na seleção brasileira e tal, ele tem bem menos jogos e tem, de fato, menos gols. Diego Costa tem uma história um pouquinho mais robusta com a seleção espanhola, mas não vingou na seleção espanhola. O fato é que não rolou, não deu match entre o estilo de jogo da seleção espanhola e o estilo de jogo do Diego Costa. Se a gente for pro geral, o Gabigol está com 191 gols na carreira e o Diego Costa tem 196. Convenhamos, não é uma diferença absurda, né? A gente tá falando aí de 5 gols de diferença, é pouco. Mas sim, o Diego Costa tem a vantagem de ter tido momentos muito emblemáticos na Europa. Ele vai cedo para lá. 2007, 2008 ele já tá jogando no Celta de Vigo. Antes disso ele tava no Braga, assim, não tinha história no futebol brasileiro. Mas o Diego Costa acontece pro mundo ali, de fato, quando ele chega no Atlético de Madrid na temporada 12-13. E aí ele já mete 20 gols em 44 jogos, é um desempenho muito bom. E a temporada seguinte é a temporada da vida do Diego Costa, com 52 jogos e 36 gols, né? A melhor média de gol da carreira do Diego Costa, final da Liga dos Campeões da Europa, jogando muito no Campeonato Espanhol, enfim, sem nunca ter sido a técnica em pessoa, né? O refino em pessoa, mas era um atacante muito brigador, ótimo senso de posicionamento, muito bom finalizador e tudo, um cara muito forte dentro da área. E aí depois ele vai temporadas de 21 gols, 16, 22 jogando no Chelsea, assim, não é uma passagem brilhante, é uma passagem boa. Depois ele volta pro Atlético de Madrid, e aí essa volta é uma volta bem empobrecida, né, com 7 gols, 5 gols, 5 gols, 2 gols, até que ele vem pro Atlético Mineiro e de fato tá funcionando legal no Atlético Mineiro. E aí eu falei, putz, o auge do Diego Costa, vamos escolher que seja a primeira passagem no Atlético de Madrid. Então são 2 temporadas em que ele faz ali 56 gols no Atlético de Madrid. Mas nunca esteve, ao contrário do que algumas pessoas na discussão falaram. Não, mas ele já foi um dos melhores atacantes do mundo. Não, nunca foi. Ele era um bom atacante, se discutia até, putz, se a gente tivesse o Diego Costa, se a gente não tivesse. E aí o que eu lembro que a galera falava, mas o Fred é melhor que ele, e não sei o quê. Acho, inclusive, o Fred um atacante, num geral, melhor mesmo que o Diego Costa, assim, mais inteligente, mais refino para preparar a jogada, espírito goleador, nem se fala. Mas, mas não explodiu na Europa, apesar de ter tido bons momentos no Lyon, mas também deu azar de ver o surgimento do Benzema, outras questões, o cara escolheu voltar pro Brasil. O Gabriel, é fato, não funcionou na Europa, mas será que é justo a gente ficar sempre batendo nessa mesma tecla? Eu uso muito o argumento do nível de competitividade, só que a gente precisa ver o recorte disso para saber o quanto é justo. Assim, o Gerson, por exemplo, é um cara que eu acho que a gente pode usar isso, porque ele foi para a Europa uma vez, está lá de novo, ele já tem um corte muito maior e, de fato, ele é um cara aqui e outro completamente lá, completamente
diferente, inclusive na seleção, o nível do que o Gerson apresenta. Então a gente pode comparar o Gerson com alguns caras e falar, para a função, será que ele executa melhor? Será que de fato num jogo gigantesco, num time X, eu preferia ter o Gerson ou ter um outro cara que me dá uma segurança competitiva muito maior sequencialmente? Porque o Gabriel, a gente tá falando de um cara que ele não chega a passar 2 anos, né, na Europa completos. Tem uma passagem incipiente pela Inter e uma passagem ainda menor pelo Benfica, porque no geral a gente discute o Gabigol, ele tem 15 jogos na Europa, ou seja, a gente só conseguiu ver o Gabigol 15 jogos. Porque teve problema disciplinar na Inter, teve questões no Benfica, a Inter estava moendo um monte de gente na época, o Benfica a mesma coisa, não foi só um problema com o Gabigol. Isso não é uma defesa, né? A Inter explode depois, o Benfica se estabiliza depois, e nem é um momento absurdo também com o Jorge Jesus lá. O fato é que o Benfica vivia um momento doído, de campanhas pífias em nível europeu, a Inter a mesma coisa. Então, assim, ele não estava em nenhum ambiente confortável ali. E resolveu em um jogo sair, ir embora do banco de reserva, e ali a história dele degringola no futebol europeu de vez. São 15 jogos. Se você, de fato, for julgar o Gabriel por 15 jogos, nesse contexto, em vários deles, vindo do banco, com minuto pingado e tal, eu não sei se a gente pode considerar a passagem do Gabriel pela Europa. O fato é, no auge, a gente tá falando de um cara que no Santos fez temporadas de 21 gols de novo em 14, 15, fora as artilharias, e no Flamengo 27, 43, 27, agora já passou dos 31. E isso é muito grande, isso não pode ser relevado, né? Em 2018, ele no Santos faz 27 gols, na primeira temporada dele no Flamengo 43, aí na segunda ele repete os 27 e agora ele já mete 31 no Flamengo, isso tem ficado fora de vários jogos do Campeonato Brasileiro, um poder de decisão que é absurdo. Se a gente for pegar gols decisivos, gols em finais, ele tem mais que o triplo que o Diego Costa em finais, em decisões. Só no Flamengo, contando tudo, são 22. Beleza que aí você quer tirar os gols do Carioca, vai diminuir um pouco, tá? Mas vai ter Supercopa, Recopa, Libertadores, decisão de brasileiro, jogos decisivos, né? Porque o brasileiro não tem uma final, mas tem os jogos decisivos. A reta final do Brasileiro de 2020, se não são os gols do Gabriel, o Flamengo não é campeão. O Diego Costa não tem esse histórico decisivo em finais, e o Diego Costa é um cara com pouquíssimas artilharias na carreira. O Gabriel já foi artilheiro tudo sem imaginar naquilo que ele de fato disputou, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, assim, é de fato um cara que tem sangue no olho para decidir. Ele tem, até tem um amigo meu que brinca, fala, o espírito psicopata do Gabriel é o que faz dele diferente. Mas o Gabriel funciona muito mais facilmente fora da área, pode jogar de ponta pelo lado, né, da direita para dentro. É um cara que tem muita assistência na carreira, já são quase 40. Aí você fala, putz, mas o Diego Costa tem 70. Ok, ele tem 70, de novo, com muito mais jogos e com 8 anos a mais de carreira. Provavelmente o Gabriel vai deixar para trás todos os números do Diego Costa. E de novo, no auge fino do que jogou, o Gabriel decidiu mais jogos, foi mais vezes artilheiro e deu mais passes para gol. Mas e o nível de enfrentamento? Mas aí você precisa também ver a mecânica do jogador, o time que o cara tava. Aí você vai falar, como muita gente aqui fala, né? E aí você precisa decidir. O Campeonato Espanhol, ele é melhor que o Campeonato Brasileiro ou não é? Eu, particularmente, acho que no geral, tecnicamente falando. Mas tem gente aqui que defende que, não, é moleza, é fácil, só tem Real e Barcelona. Mas na hora de querer usar esse argumento, fala, mas o Diego Costa fez tantos gols no Espanhol, o Gabriel estava fazendo isso no Brasileiro. Aí você tem que definir quando é que o Campeonato Brasileiro é melhor, quando é que ele é pior. E aí você fala, pô, se todo o time europeu é melhor que o brasileiro, e os times brasileiros, o Diego Costa também estava em um dos melhores times do mundo naquele momento. A temporada 14, por exemplo, e isso perpetuou por um tempo. O Diego Costa estava no Atlético de Madrid, um finalista de Champions, um time com estrutura absurda, né, com investimento, e era um time bom, e que jogava do jeito técnico para ele. Não era um time de puro refino, mas era um time extremamente competitivo. Então, ao passo que tem um nível de enfrentamento alto, você também tem que ver o nível do que está ao lado dele. Mas o Flamengo era um Flamengo histórico, um Flamengo muito forte. Sim, proporcionalmente falando para o futebol brasileiro, que a gente está falando de um time que era formado por caras que, putz, um jogou no Valência, o outro jogou no Wolfsburg, o outro nem na Europa funcionou, alguns nem para a Europa foram, como o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Arão e tal, e outros com passagens incipientes lá, o Mari, que era do La Coruña, que estava na segunda divisão da Espanha. Então, assim, também não dá para falar que o time do Flamengo era formado pela primeira prateleira de estrelas mundiais, porque não era. Mas o Atlético de Madrid tinha um dos melhores zagueiros do mundo à época, um dos melhores laterais do mundo à época, e
sim, o Filipe Luís era respeitadíssimo no futebol europeu, mais até do que quando chegou no Flamengo. O Courtois era um dos melhores goleiros do mundo e você tinha outras N questões ali para compensar aí. A análise para mim é do jogador. Se é para decidir um título hoje, eu me sinto muito mais confiável em apostar que o Gabriel pode decidir um título pro meu time do que o Diego Costa, porque eu acho que ele funciona melhor fora da área, que ele tem um poder de decisão maior dentro da área, que ele tem essa questão, como brincou o meu amigo, psicopata, para estar toda hora buscando o jogo e decidindo situações. O Diego Costa precisa que o time acione ele toda hora, precisa colocá-lo no jogo, né? Ele precisa de um parceiro em vários momentos para que ele funcione como um pivô e tal. Então eu acho que tem mais limitações para o Diego Costa do que para o Gabriel. Em números absolutos, de novo, você está vendo aqui com a situação extremamente parelha. Em jogos importantes, em jogos decisivos ou em jogos de competições grandes, o Diego Costa tem 60 game winning goal, que eu já falei aqui algumas vezes, né? Que são gols que valeram ponto, gols que valeram vitória, ou gols que valeram o empate no final e tal, são 60. O Gabriel tem 44, de novo, com 8 anos a menos. Então, o Gabriel é um cara que, na carreira, você vai olhar a carreira do Gabriel, fora esse corte de 15 jogos na Europa, ele é um cara que não jogou mal na carreira. O Diego Costa tem momentos antes do Atlético e depois do Atlético que são absolutamente discretos, inclusive na seleção espanhola. Ah, mas o Gabriel também não tem um histórico de seleção ou não é tão forte assim na seleção brasileira. É um ponto, mas acho que, de novo, é um corte menor, né? O Diego Costa jogou 24 jogos pela seleção espanhola, tem 10 gols e 4 assistências. O Gabriel tem 17 jogos pela seleção, ou seja, são 7 a menos, e tem 5 gols e 2 assistências, são 7 participações em gol em 17 jogos. O Diego Costa tem 14 em 24, então assim, são histórias muito parecidas. A questão é, o Gabriel teve 811 minutos com a camisa da seleção, muitos pingados, né? O Diego Costa tem 1.600 minutos pela seleção espanhola, ou seja, é o dobro. Para resumir, o auge do Gabriel, o auge do Diego Costa foram em lugares diferentes, em nível de enfrentamento diferente, que eu acho que você precisa isolar um pouco isso para tentar entender no contexto de cada um, proporcionalmente falando, o que cada um é capaz de fazer repetidas vezes, para você confiar numa decisão. Numa decisão hoje e no auge, de novo, eu escolheria o Gabigol, por mais absurdo que possa parecer para você, beleza? E aí os comentários estão aí para isso. Nós estamos juntos e um abraço, meu chapa. Esse é um Polêmicas Vazias, só serve para jogar contra, viu? Mas a gente tá aqui para isso, né? Tem que justificar o salário.